Oi pessoal, eu sou Estela Chaab e esse é o canal Permita-se. E eu tô convidando vocês hoje para a gente falar sobre o lado mais cheio do copo. E o que é que isso significa? O que acontece quando às vezes a gente pega um copo de água que está pela metade? Algumas pessoas interpretam da seguinte forma, olham para aquele copo e dizem, nossa, esse copo está quase vazio, poderia estar mais cheio, a minha sede é maior. Por outro lado, existem aqueles que são otimistas e que olham aquele copo pela metade e dizem, nossa, que legal, esse copo está quase cheio, era tudo que eu precisava. Querem ver exemplos práticos disso para a vida? Assim, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma consulta médica e o médico olha para a gente e diz, puxa, os teus exames não ficaram tão bons assim. O olho já vai aumentando e bate um medo. O que acontece? O nosso lado racional começa a produzir pensamentos tipo, meu Deus, ele está olhando aquele exame. Qual é a doença que eu tenho? Socorro! Porque normalmente, e isso é mais comum, a gente começa a pensar coisas negativas. Nossa, o meu exame não deu tão bom. O que será que eu tenho? E se eu fizer mais exames? E se o diagnóstico for ruim? E se? Só que, na maioria dos casos, o médico, quando pega um exame, ele pode dizer, nossa, não está tão legal, vamos fazer exames complementares. E podem observar, na maioria das vezes, quando a gente faz esses exames complementares, eles não dão nada de grave, é alguma coisinha pequena que pode ser facilmente solucionada. Mas, no primeiro momento, a gente olhou para o lado mais vazio do copo. Um exemplo prático disso, gente. Há uns anos atrás, eu fui na minha médica fazer meus exames de rotina, estou vestindo inclusive uma camiseta do Outubro Rosa, já que a gente está vivendo esse mês onde se fala muito sobre o câncer de mama e, enfim, se estimula as pessoas a falarem mais sobre isso, a se conscientizarem mais desse grave problema e de irem ao médico fazer as suas consultas, a mulherada principalmente, já que a gente está falando câncer de mama, Outubro Rosa. Bom, aconteceu comigo de fazer os meus exames de rotina e a minha médica olhou, disse, Estela, eu não estou gostando muito de uma manchinha que apareceu no teu seio, eu vou te encaminhar para um oncologista. Quando ela disse oncologista, adivinha qual é o lado do copo que eu olhei? É claro, bate um medo na gente. E isso é comum a todos nós, qualquer um de nós que recebe uma notícia assim, não era nem diagnóstico, viu gente, era só a notícia. Bom, o que aconteceu então? Eu vim para casa com o meu exame, marquei uma hora no oncologista e o dia que eu saí para minha consulta no oncologista, eu lembro que eu fechei a porta do apartamento, saí para a rua e eu comecei a agradecer. Porque naquele momento eu estava me considerando uma mulher privilegiada. Eu pude marcar uma hora no meu oncologista, eu pude fazer uma consulta independente do diagnóstico. Eu estava podendo, quando muitas mulheres hoje pelo SUS, sabendo que podem ter alguma coisa mais grave, têm dificuldade de marcar consultas e uma dificuldade maior ainda de fazer exames ou pior, quando já diagnosticadas, de fazer o tratamento de câncer. Mas, ok, gente, assim, fui fazer os meus exames, era só uma microcalcificação e era benigno, mas de 20 a 30% dos casos podem evoluir para câncer de mama. Então, o meu oncologista sugeriu que preventivamente eu fizesse a remoção. E eu fiz, isso já faz uns 10 anos, tá tudo bem comigo, tá tudo ótimo. Agora eu quero contar uma outra história que também pode mostrar pra gente como a gente pode olhar o lado mais cheio do copo. Chega a bater uma emoção assim, porque essa história que eu vivi, quantos pais hoje, quando eu estava me preparando para fazer o vídeo de hoje, eu me dei conta disso. A minha filha foi estudar fora, foi estudar em São Paulo, tá? Minha filha ficou 5 anos estudando fora.
E teve um dia de noite que ela saiu para jantar com os amigos em São Paulo, e quando ela estava voltando para casa, ela estava parada no sinal, no semáforo. Quando o sinal ficou verde para ela, ela arrancou um carro e veio uma caminhonete e literalmente passou por cima dela. Arrancou toda a frente do carro e foi um acidente bastante grave, mas com proporções físicas inexistentes. Quer ver por quê? A minha filha me liga 2 e pouco, 3 horas da manhã, aos prantos: mãe, eu sofri um acidente, eu estava saindo da casa dos amigos, toda a história que eu já contei para vocês, ficou verde o sinal, eu arranquei o carro, veio uma caminhonete, passou por cima do meu, eu não consigo andar com o meu carro, destruiu toda a frente do meu carro e o cara que bateu em mim fugiu. Aí eu procurei acalmar a minha filha e disse: filha, olha só, são 3 horas da manhã, tu estás me ligando para dizer que tu sofreu um acidente grave, e ela estava muito preocupada porque tinha destruído o carro. Eu disse: tu está me contando que tu sofreu um acidente grave e que tu não te machucou. Minha filha, quantas mães podem ouvir um filho depois de um acidente desses como tu sofreu e dizendo que tu está bem? Mas mãe, e o carro? Filha, o carro a gente deixa de lado, se tiver dinheiro a gente manda arrumar. Se não tiver dinheiro, a gente deixa lá na oficina e espera para mandar arrumar. Mas tu estás íntegra, nada aconteceu contigo, filha. Então, isso é olhar o lado mais cheio do copo. Eu poderia fazer como algumas pessoas talvez fariam: nossa, tu vê, estragou o carro, dá bronca no filho. Eu sei que a minha filha é muito responsável, então eu sei que ela sofreu realmente foi um acidente, que ela não foi responsável, e eu não podia, em hipótese alguma, dizer qualquer coisa negativa naquele momento para minha filha. Eu só me lembrei de agradecer. Então, gente, se eu posso fazer um convite para vocês, para que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Eu hoje, antes de começar o vídeo também, eu estava dando uma olhadinha naquele poema do Mário Quintana, que diz assim: quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já é Natal. Quando a gente vê, já passou o ano. E assim vai. Então, se a gente não cuidar para valorizar hoje, o dia de hoje, e tantas coisas boas que às vezes não são muito legais, porque às vezes pode ser uma demissão, às vezes pode ser uma falta de saúde por um tempo, mas elas movem a gente para que a gente faça as mudanças necessárias e olhe sempre o lado mais cheio do copo. O convite de hoje é exatamente esse: procure olhar sempre o lado mais cheio do copo, porque sempre, gente, a gente vai ter muita coisa para agradecer. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, vai lá, curte, compartilha ele sempre. Muita gratidão.